Jesus. Eu queria que a gente pegasse a nossa Bíblia e abrisse no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Todo mundo achou? Amém? Ou misericórdia? Quem é que está na misericórdia ainda aí? Vamos ler a partir do versículo 1, tá? A partir do versículo 1. Isaías 53, versículo 1. Quem acreditou naquilo que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um renovo, como raiz que nasce da terra seca. Não tinha aparência nem beleza para que o olhássemos, nem formosura que nos atraísse. Foi desprezado como o último dos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. E quase escondíamos o rosto diante dele. Desprezado, não lhe demos nenhuma importância. Entretanto, ele assumiu as nossas fraquezas. E as nossas dores ele suportou. E nós achávamos que ele era um castigado, alguém por Deus ferido. E humilhado. Mas ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. Esmagado por causa de nossos crimes. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele. Por seus ferimentos fomos curados. Todos nós, como ovelhas, estávamos desgarrados, cada um se desviando por seu próprio caminho. O Senhor descarregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Maltratado, ele se submeteu e não abriu a boca, como cordeiro que é levado ao matadouro, ou como ovelha que emudece diante do tosqueador. Ele não abriu a boca. Por um julgamento iníquo foi eliminado. E quem se preocupou com a sua descendência? Foi arrancado da terra dos viventes, ferido de morte por causa do crime do meu povo. Deram-lhe sepultura com os ímpios, com os ricos, o seu túmulo. Mas ele jamais cometeu iniquidade, e a mentira nunca esteve em sua boca. Sim,
O Senhor quis esmagá-lo pelo sofrimento. Se entregar sua vida como expiação, ele há de ver uma longa descendência, e a vontade do Senhor triunfará em suas mãos. Pelo empenho da sua vida, ele há de ver a luz, e será saciado em seu conhecimento. E o justo, meu servo, há de justificar a muitos, pois ele mesmo carregará os seus pecados. Palavra do Senhor. Essa palavra é um trecho que sempre me tocou muito, porque Isaías, ele foi um profeta, foi o profeta que previu com mais detalhes possíveis toda a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você pudesse comparar o texto de Isaías com o que realmente se passou com Cristo, você vai ver que tudo batia dado a dado, vírgula a vírgula. Isaías, então, fez um pré-anúncio da paixão de nosso Senhor. Mas, Andrei, por que você está trazendo a paixão de Cristo, anunciada por Isaías, para a noite de hoje? Para falar de amizade. E a primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção é na análise que eu vou fazer de mundo, tá? Então, se nós pudéssemos dizer qual é a matéria humana mais abundante nos nossos tempos, se você pudesse dizer assim, a matéria humana mais abundante nos nossos tempos, você diria o quê? Amor, alegria, criatividade. Qual era a matéria humana que você colocaria como a mais abundante, a que tem mais no meio de nós? Alguém faz alguma suposição? Não? Não? A pista está lá em Isaías. A matéria mais abundante, qual é? O sofrimento. Para onde você olha, há sofrimento. Em qualquer lugar que você olhar. Não existe nenhuma família que sofre, nenhuma cidade. Não existe nenhuma família que não sofre, nenhuma cidade que não sofra, nenhum bairro que não haja sofrimento, nenhuma casa que não tenha sofrimento. O sofrimento é a matéria humana mais abundante da face da terra. E Andrei, o que é que isso tem a ver com sofrimento? O que é que isso tem a ver com amizade? São João da Cruz diz uma frase, que é a frase que eu vou usar como base do meu pensamento. São João da Cruz diz o seguinte, que quanto mais uma alma sofre, mais íntima de Deus ela se torna. Quanto mais uma alma sofre, mais íntima de Deus ela se torna. Eu quero dizer que a gente pode fazer uma relação aqui, uma fórmula. Relação íntima com Deus é igual a mais sofrimento.
Ou a gente poderia usar um elemento estatístico de correlação positiva. Aliás, é de correlação positiva. Quanto mais, mais. Quanto mais sofrimento, mais intimidade. Quanto menos sofrimento, menos intimidade. Essa é a relação que São João da Cruz faz. E por que o sofrimento, já dizia São João Paulo II, é a via privilegiada para o amadurecimento humano? Porque ela me aproxima do servo sofredor de Isaías. Veja que coisa interessante. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Viu, Lucão? Acordado? Quando Deus quis ser íntimo do ser humano, o que ele fez? Diga, Ião. Ele não olha para trás, não. Quando Deus quis ser íntimo do ser humano, o que foi que ele fez? Isso. Mas antes de chegar aí, que a gente vai chegar aí. Antes de chegar aí, ele precisa fazer uma coisa. O quê? Assumir a minha condição. Presta atenção, tá? Abre aí tua Bíblia, em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Onde é que fica Filipenses, André? Depois de Efésios. Onde é que fica Efésios? Do meio para o fim da Bíblia. Em que página? A renovação carismática antigamente dizia que não tinha página, né? A Bíblia não tinha página. Eu dizia, mas como é que a gente lê então, se não tem página? Qual é a página? Na minha Bíblia é 1607. Bíblia da CNBB. Capítulo 2. Capítulo 2. Acharam? Acharam? Filipenses capítulo 2, versículo 6. Ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao ser humano. Em primeiro lugar, ele fez isso aqui. Então, quando Deus quis ser íntimo, quando Deus quis assumir esse processo de intimidade comigo e com você, quando Ele quis encurtar a distância que havia entre nós, Ele se tornou semelhante a nós. Ele não se prevaleceu da sua condição e se tornou semelhante a nós. Mas Ele não parou aí, né? E encontrado em aspecto humano, versículo 8, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Palavra do Senhor. Quando nosso Senhor, quando Deus quis se tornar próximo do ser humano, íntimo do ser humano, Ele não se aproximou na condição que ele estava. Ele assumiu a minha condição. Ele assumiu a sua condição. Ele se tornou frágil, fraco, como nós.
Tanto que é muito interessante, porque Isaías diz assim, Isaías põe uma condição, né? Ele diz, se ele for fiel, se ele der a sua vida, ele verá uma grande descendência. Né? Você poderia dizer assim, mas não havia possibilidade dele dizer não, ok. Enquanto Deus, não, mas enquanto homem, ele estava ali, naquela condição. Ok? Andrei, mas não se separa, eu sei. Mas entenda. Né? Ele precisou ir para o deserto. E ele sentiu fome. Você está entendendo? Ele sentiu a necessidade, a carência humana. Embora ele não tenha se entregado a ela, mas ele sentiu. Ele assumiu a nossa condição. Compreendido isso, a gente faz o inverso agora. Por que São João da Cruz diz que quanto mais sofrimento, mais intimidade? Porque o convite agora se inverte. Quer ser íntimo de mim? Assuma a minha, o quê? Hã? Exato. Pode dizer qualquer frase. Cruz, condição, sofrimento. Veja como essa palavra estava presente no discurso de Nosso Senhor. Quem quiser me seguir, complete. Tome sua cruz e siga-me. Ele quer que o processo agora seja inverso. O que foi que ele fez? Ele não se prevaleceu da condição que ele estava. Ele renunciou a si mesmo. Para quê? Ele precisava disso? Não. Para que ele faz isso? Para ensinar a você e a mim. Se eu vou andar pelo mesmo caminho que você andou, para lhe mostrar o caminho de volta. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, faça como eu. Não se prevaleça da sua condição. Renuncie a si mesmo. Mas ele não só renunciou a si mesmo e assumiu a condição humana. Né? Em sendo humano, foi obediente até a morte e morte de cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Qual é o sofrimento que nosso Senhor Jesus Cristo quer que eu e você assumamos? O dele? O dele? Não. E sim. Ele não está dizendo para Lucão subir numa cruz e pedir que alguém pregue os braços dele. Ele quer que Lucão pegue o sofrimento dele, a cruz dele. Que Lucão renuncie sua vida, renuncie sua condição. Assuma os sofrimentos que são próprios da sua vida e não fuja deles. Porque nós estamos num mundo onde as pessoas têm medo de sofrer. E quando elas têm medo de sofrer, e quando elas correm do sofrimento, e quando elas correm do sofrimento, elas fogem de Cristo. Porque mais sofrimento, mais intimidade. Mais sofrimento, mais amizade. André, isso é um absurdo. Isso é uma apologia ao masoquismo. Você está dizendo que eu devo provocar sofrimento em mim. Ô, querido, analfabeto funcional, preste atenção. Eu não estou dizendo para você infligir sofrimento a você.
Peraí, é possível distorcer tanto assim a fala de alguém? Eu não estou dizendo, inflija sofrimento a você. Vá ali, bote o pé na BR para um caminhão passar por cima. Sinta a dor do cravo que transpassou o pé de Nosso Senhor. Eu não estou dizendo isso. Não seja burro. Estou dizendo, não seja burro, né? Então não pequei. A Bíblia diz, só se você chamar seu irmão de burro, é que você pecou. Eu não chamei. Eu disse, não seja. Né? Eu estou dizendo que você assuma o seu sofrimento, não que você inflija sofrimento para você. Eu estou dizendo, não corra do teu sofrimento. Eu estou dizendo, não corra das tuas obrigações. Eu estou dizendo, não corra dos teus deveres. Eu estou dizendo, não corra da tua vocação. Por medo de sofrer. É isso que eu estou dizendo. Mulher, não corra da tua vocação de mãe. Da tua vocação materna. Por medo de perder a vida. Não corra do matrimônio. Mulher, não corra do celibato. Não corra do celibato. Se você é chamada ao celibato, não corra do celibato. Que beleza é a vocação celibatária. Entregar-se inteiramente ao esposo, ao amado. Por inteiro. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Saiba, você nunca vai ficar sozinha no celibato. É mais fácil você ficar sozinho no matrimônio. Conheço muito casal casado que a esposa é mais solitária do que a própria solidão. Conheço muito casal casado que o marido vive mais sozinho do que acompanhado. No celibato não conheço ninguém que viva sozinho. Ninguém. É sempre casa cheia. Você está com medo de ficar sozinho por quê? Hã? Ah, porque não tem ninguém para dormir na mesma cama que eu. Ih, grande merda. Né? Depois de um tempo o casal chega no quarto, os dois mortos, viram um para um lado, outro para o outro, parece que nem está na mesma cama. Hã? Significa nada. Significa nada. Não é certeza. Entendeu? Não é certeza. Tem casal que inclusive tem o lado, né? Tem o lado, meu lado, teu lado. E as camas agora já estão vindo até separadas, né? Até os banheiros agora vêm separados, minha pia, tua pia, meu chuveiro, teu chuveiro, né? Meu cagadouro, teu cagadouro. Porque agora a gente não pode se misturar em nada, quer dizer, casou para se tornar uma só carne, né? E passa a vida inteira tentando se separar. O que é isso? Casar é um desafio. Acreditem, estou falando por experiência própria. Casar é um desafio. O desafio de viver ao lado de uma pessoa diferente de você para o resto da tua vida. De tentar o tempo inteiro tornar-se de fato uma só carne. E eu nem sei se a gente vai conseguir até o final. Já o celibato é uma beleza. Uma beleza. Unido profundamente a Deus, nosso Senhor. O esposo fiel que nunca te deixa só, dorme contigo toda noite. Dorme contigo toda noite, fala contigo todo dia, toda hora. Né? Tudo que uma mulher quer. Um marido que fale com ela todo dia, toda hora. A minha mesmo, sanguínea. Clama pela minha voz dentro de casa. O nome mais doce da minha casa não é Kiara, é Andrei.
Porque toda noite, todo dia. Hoje eu disse aqui em casa, hoje eu disse aqui no centro de evangelização. Eu digo que se eu ficar em casa eu não trabalho, porque a Liara me chama o dia todinho. Amor, amor, vem cá. Kiara fez cocô, vem ver. Aí eu me levanto, deixo o livro e vou olhar em nome do amor, né? Chego lá, que interessante. Que legal. Volto para o meu canto, começo a ler de novo, ela diz, amor, olha a carinha que ela está fazendo. E eu me levanto de novo para ir olhar, né? Porque você sabe que se o caba não for, é problema. Então eu digo, eu tenho que sair, porque se eu sair eu não trabalho não. Né? Eu não estou queimando o casamento não, tá? Até porque estou nele, né? Mas quem está nele pode falar, né? Eu estou dizendo a você, não tenha medo do celibato, colocando justificativas tão bobas, que você acha que no casamento você vai suprir. Não fuja. Não fuja do sofrimento. Não fuja do sofrimento. Porque quem foge do sofrimento, foge de Cristo. Vamos lá? Quem foge do sofrimento, foge de... Essa é a primeira coisa, tá? Quando eu fujo do meu sofrimento, eu fujo de Cristo. Eu não me torno íntimo dele, porque eu não me assemelho a ele. Quem é Cristo? O homem de dores, o homem de sofrimento. Mas mais do que você passar o dia inteiro feito como é a doença que Heloísa tem? Não é para você virar um fibromialgento. Passa o dia todinho, parece uma porta velha, gemendo o dia todinho. Né? Não é esse homem de dores que você tem que assumir. O homem de dores que você tem que assumir é o Cristo que não nega o seu sofrimento, que não corre dele, feito um covarde, mas assume o seu sofrimento. Eu não sei qual é o teu sofrimento, mas eu sei que você precisa abraçá-lo, como Cristo abraçou a cruz. Esse é o legado que Ele quer que você assuma. É assim que Ele vai olhar para você e vai dizer assim, eu te conheço no final do caminho. Porque você foi íntimo dEle. Você se assemelhou a Ele não na quantidade de dores, viu, Elô? Mas no como você abraçou suas dores. Não é a quantidade de dor que você tem, mas como você abraça a tua dor. Como você abraça o teu sofrimento. Não é a quantidade de dores que você tem, repito, mas é como você abraça o teu sofrimento. Como você abraça as tuas dores. É assim que você se assemelha a Cristo. Você abraça com coragem. Você abraça sem fugir dela. Você abraça sem tristeza. Né? Aí sim. Aí você começou a se assemelhar a Cristo. E assumindo a condição dele, você começa a ser íntimo dele. Você começa a ser íntimo dele. Tá? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, assuma a tua história. Por mais dolorosa que ela seja. Assuma o teu caminho. Por mais doloroso que ele seja. Porque ele nunca vai ser mais doloroso do que o de Cristo. Simplesmente porque Isaías deixa muito claro que nosso Senhor carregou sobre si
os sofrimentos de todos nós. E você só precisa carregar o teu. Você está entendendo? É por isso que você nunca vai se assemelhar a Ele na quantidade de dor. Você só pode se assemelhar a Ele na postura que você tem perante a tua existência, perante a tua vida. Você só pode se assemelhar a Cristo na postura que você assume perante a tua vida. Só assim você vai se assemelhar a Ele. Na quantidade de dor, nunca. Infligindo sofrimento a você, nunca. Mas assumindo o que tu tem. Assumindo o que tu tem. Assumindo a tua vocação. É muito difícil minha vocação. Não é mais difícil do que a cruz. Ponha isso na tua cabeça. Não é mais difícil do que a de Cristo. Toda vez que você pensar que a tua é difícil, puxa essa frase para a tua memória. Não é mais pesada do que a de Jesus. Porque na dele estava o meu e o de todo mundo. E na minha só está a minha. Na minha só está a minha. Vocês estão entendendo? Ao mesmo tempo, eu quero dizer uma segunda coisa. Se eu perguntar a vocês qual é a substância da água, você diria o quê? H2O. Beleza. E qual é a substância da vida humana? Não é H2O. Qual é a substância da vida humana? A substância da vida humana é a sua história. Só o ser humano pode contar a sua própria história. E a segunda parte da pregação, que já termina aqui, é para dizer o seguinte: conte a tua história como Cristo conta a dele. Como é que Jesus conta a história dele? Não ele, né? Mas o Espírito Santo inspirando São Paulo. Existindo ele em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode contar a sua história de várias formas. Fui abusado quando eu era pequeno, fui violentado. Meu pai não me amou, abandonou minha mãe. Era pobre de não ter o que comer. Minha vida foi amaldiçoada. Você pode contar a sua história de várias formas. Também você pode contar a sua história de uma maneira positiva, né? Você pode contar a sua história, por exemplo, como um rapaz lá de Fortaleza contou a dele. Foi abusado, Andrei, dos 7 aos 14 anos. Dos 7 aos 14 anos eu fui abusado. Meu pai acorrentava meu tornozelo ao pé da cama e me deixava num quarto escuro, trancado. E no outro dia ele voltava para abusar de mim de novo. Até que com 14 anos eu consegui escapar. Fui para a rua. E fiquei na rua até
o dia em que eu encontrei com você. E naquele dia, eu decidi mudar a minha vida. Fui para a Fazenda da Esperança. Passei 1 ano. Saí de lá. Entrei na Obra Lumen. Comecei a ressocializar. Depois me tornei coordenador de uma casa de recuperação. E agora vou me casar. Nirvando, para quê? Por que você viveu tudo isso? Por que eu não sei, mas para quê eu sei. Para dizer às pessoas que é possível superar as histórias mais dolorosas que existem. Foi assim que ele contou a história dele. Ele podia ter contado de uma maneira diferente, né? Ele podia ter lido de uma maneira diferente, né? Ele podia ter lido de uma maneira diferente, né? Mas ele decidiu a maneira dele ler. E era isso que eu queria dizer a você. Não basta abraçar a cruz. Não basta abraçar o sofrimento para se tornar íntimo. É preciso contar a história de uma maneira divina, celestial, salvífica. Porque se você abraça o teu sofrimento e conta a tua história como se tu fosse, entendeu? Aquela pessoa que conta a história, né? A gente diz assim, a história é tão triste que foi contar o carroceiro, quem chorou foi o burro, né? De tão triste que era a história. Se você conta a tua história dessa maneira, você não abraçou o teu sofrimento. Você quer que as pessoas tenham pena de você e que a pena que eles tenham de você alivie o teu sofrimento. Eu quero que você abrace teu sofrimento e conte a tua história como uma história de ressurreição. Se você quer ser amigo de Cristo, se lembre, só existe uma maneira de ser amigo de nosso Senhor. É assumindo a sua cruz. Renunciando a si mesmo e assumindo a sua cruz. Amém? Amém?